E convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do verso 20, apesar de a gente já ter exposto aqui esses versos domingo passado, mas vamos ler para entender o contexto. Vou ler com os irmãos desde o 17. Já foi feita a exposição, mas vamos ler a partir do 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhes: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. E o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traiu, perguntou: acaso sou eu, mestre? E respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar, irmãos. Amado Pai, bendito Senhor, graças te dou neste momento, porque a tua palavra, meu Senhor, foi lida aqui perante a tua igreja. A tua palavra será exposta nesta noite, como tem sido, Senhor Deus, nos cultos de domingo à noite e nos demais cultos que nós realizamos. Que o teu evangelho, Pai, seja manifesto, que a tua graça, Senhor Deus, alcance os corações neste momento e que vidas sejam salvas, ó Pai, para a honra e a glória do nome de Jesus. É assim que oro, meu Deus, e te peço, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, como eu disse, domingo passado eu tratei com os irmãos dos preparativos para a festa da Páscoa e também, de um certo modo, sobre a indicação do traidor, que é Judas, que foi Judas, na verdade. E deixei para hoje, para tratar da segunda parte, da outra parte, que vai do versículo 26 até o versículo 30, onde Jesus, então, institui a ceia do Senhor. Observe, irmãos, o contraste que há aqui, ou como as coisas se organizam nessa passagem, como Jesus instituiu, celebrou com os discípulos a primeira ceia, a ceia do Senhor, e deixou isso como uma ordenança para a igreja. Nós vamos ver nos outros evangelhos, aparece também no evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 22 ao 26, também no evangelho de Lucas. Nós vamos ver no capítulo 22 de Lucas. Eu quero até pedir aos irmãos que acompanhem comigo, porque em Lucas há alguns detalhes que Mateus não apresenta.
Não que um esteja anulando o outro, mas na verdade um completa o outro. Veja bem, Lucas diz no capítulo 14, 22, perdão, e o versículo 19 em diante, a mesma passagem, Lucas diz o seguinte: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Observe, irmãos, esse finalzinho aí não aparece em Mateus, nem em Marcos também, só aparece aqui. Fazer isso em memória de mim. Então, é um memorial. A ceia, antes de tudo, é um culto solene a Deus, ordenado pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, para ser realizado com a igreja, e isso em forma de memorial. Tá? E nós vamos ver no decorrer da exposição. Então, ele vai continuar dizendo no versículo 20: Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança. Observe, nova aliança. Aparece também lá em Mateus, falando sobre essa nova aliança. Ou seja, nós estamos estudando aqui com os irmãos, nos cultos de quarta-feira, sobre a teologia do pacto. Teologia do pacto, de como os batistas reformados entendem a teologia do pacto. Historicamente, biblicamente, como nós compreendemos a teologia do pacto. E essa teologia do pacto também pode ser chamada da teologia da aliança. Então, veja que Jesus está falando de uma nova aliança, feita com o seu sangue, porque no Antigo Testamento era o sangue do cordeiro que era sacrificado. Então, a Páscoa era comemorada em alusão àquela antiga aliança, dentro da antiga aliança, mas apontando para o sacrifício de Cristo. Nós veremos, durante essa exposição, que a Páscoa, tanto a Páscoa como a ceia do Senhor, elas apontam para a mesma coisa, para a morte, o sacrifício de Jesus naquela cruz, para a sua ressurreição, para a sua vitória também. Então, observe que a Páscoa, ela olha para a frente, a Páscoa é no Antigo Testamento, ela olha para a frente, visando a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, ela aponta para isso. A ceia é o memorial que nós não olhamos somente para frente, mas nós olhamos para trás, ou seja, nós lembramos da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo. Apesar também que a ceia aponta para o banquete celestial que está reservado para os seus servos, os servos de Deus, com o Senhor na eternidade. Mas, de primeira mão, a ceia, ela aponta para o mesmo episódio que a Páscoa aponta. A Páscoa aponta para a frente, para o sacrifício de Cristo. A ceia aponta para trás, nós olhamos como em retrospectiva, para o sacrifício de Cristo. Então, observe bem isso. Então, a Páscoa, ela foi instituída por Deus lá no Antigo Testamento, como nós vimos no domingo passado, no livro de Êxodo, especialmente, quando Deus ordenou a Moisés que mandasse matar um cordeiro, aspergir o sangue nos umbrais das portas dos hebreus, e dali, então, celebrar a Páscoa comendo o cordeiro. Então, a carne do cordeiro deveria ser assada, preparada, e depois a Páscoa ela era celebrada normalmente assim, com carne de cordeiro, que era morto, depois era levado lá no templo, era sacrificado, o sangue era levado ao altar, aspergido no altar, o animal a gordura também do animal era queimada no altar, uma oferenda, e o animal era levado para a casa das pessoas que tinham levado para ser sacrificado, para assim serem feitas as comemorações da Páscoa. O animal era assado, havia também as ervas amargas para representar o período em que o povo peregrinou pelo deserto, havia o vinho, havia os pães asmos, os pães sem fermentos, havia pureza, eu até falei isso domingo passado, de frutas que acompanhavam toda esse preparativo da Páscoa. Vê que cada elemento da Páscoa era minuciosamente prescrito. Não tinha nada de invenção, da alta culinária, nada disso. A gente seguia o rito. A gente seguia aquilo que está prescrito. Não tem nada de chocolate, de coelho, de ovo de coelho, que isso não existe. Nada disso existia na Páscoa bíblica. A Páscoa bíblica que era celebrada
nas Escrituras, em que inclusive Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, porque ele era judeu, e a Páscoa apontava para o seu sacrifício. É certo que depois que a Páscoa foi celebrada por Jesus aqui, e ele institui a ceia do Senhor, nós não veremos mais, depois disso, no Novo Testamento, por exemplo, os discípulos de Jesus celebrando a Páscoa. Os irmãos podem ler todo o Novo Testamento, não vão ver mais os discípulos celebrando a Páscoa. Não há nenhuma orientação nas cartas de Paulo, de Pedro, de ninguém, orientando quanto à celebração da Páscoa, porque esse ritual ficou no passado. Ele não deve ser mais celebrado. O que nós celebramos agora é a ceia do Senhor. Então, sobre a ceia do Senhor, Jesus dá orientações aqui específicas, fazer isso em memória de mim, até que eu volte. E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, 1 Coríntios, Paulo vai dar instruções claras de como os irmãos devem celebrar a Páscoa. As pessoas estavam indo celebrar a ceia, as pessoas estavam indo celebrar a ceia e estavam comendo, se embriagando, comiam primeiro, não deixavam para aqueles que eram mais carentes. E Paulo dá uma dura para eles: vocês não têm o que comer em casa, então comam em casa. A ceia do Senhor não é para banquete, no sentido de que você vai comer para se fartar. Eu conheço algumas igrejas, inclusive batistas, que no dia de ceia do Senhor, o pastor manda fazer uma mesa farta, com tudo, frutas, e faz lá um banquete com a igreja. Eu não vejo a Bíblia mandando fazer isso. Tá? Então, é questionável essas atitudes que Jesus fez. De todos aqueles elementos que existiam da Páscoa, Jesus extraiu dali 2 somente. Somente. O pão e o vinho. E orientou como deve ser realizado. E a partir de então, os apóstolos, e o apóstolo Paulo, orienta a igreja em Coríntios como deve ser celebrado. Não precisa trazer comida de casa, não. Então, fazer da mesma forma como nós recebemos de Jesus, dos apóstolos, vocês também devem fazer. Então, pegue o pão, consagre ao Senhor, e o vinho, e bebam em memória do Senhor. Então, é só isso. Simplicidade. É por isso que o Evangelho é o Evangelho puro e simples. Meus irmãos, quando deu no período da Reforma Protestante, em que Lutero surge como reformador, então houve controvérsias quanto à doutrina da ceia do Senhor. Porque o catolicismo romano, naqueles dias, e até hoje, o catolicismo romano entende que há uma transubstanciação dos elementos. Ou seja, o que é isso? A confissão que eu li agora há pouco com os irmãos, a nossa confissão de fé, trata sobre esse assunto. Condena a doutrina da transubstanciação. Porque para a Igreja Católica, os elementos, o pão e o vinho, ali na hora que é consagrado pelo sacerdote, aquele elemento, o pão e o vinho, se transformam no corpo de Cristo mesmo, de forma literal. Ou seja, para eles estão comendo o corpo de Cristo. São músculos, ossos, veias, sangue mesmo. Para eles é isso. Então, Lutero disse: não, está errado, não concordo. A doutrina da transubstanciação não é bíblica. Nós não precisamos realizar, porque para o catolicismo, para a Igreja Católica, toda vez que se realiza uma missa, a missa é o sacrifício de Cristo. Toda missa é um novo sacrifício de Cristo que está sendo realizado. Nós sabemos que o sacrifício de Cristo foi único, só existiu um. O que nós devemos fazer agora é um memorial. Fazer isso em memória de mim, Jesus disse. Então, nós entendemos a ordenança como sendo um memorial. Eu vou já explicar aos irmãos. Então, Lutero discordou da Igreja Católica naqueles dias e ensinou a doutrina da... Veja, a Igreja Católica ensinava a doutrina da transubstanciação. Lutero ensinou a doutrina da consubstanciação. Parece a mesma coisa, mas não é. Há uma pequena diferença. Para Lutero, os elementos, o pão e o vinho, contêm Cristo ali. Não literal, não carne e sangue, como os católicos entendem. Mas Lutero disse: não, é espiritual. Cristo está lá nos elementos de forma espiritual. Houve um outro reformador contemporâneo de Lutero, que foi Zwinglio, e Zwinglio entendeu de forma diferente
E ele compreendeu de forma mais bíblica o assunto. Zwinglio disse, então, que os elementos, o pão e o vinho, não é nem transubstanciação e nem consubstanciação. Inclusive, houve um embate com Lutero, e essa doutrina foi aqui, não permitiu que esses dois homens trabalhassem, vamos dizer assim, juntos, né? Foi essa doutrina que separou Lutero de Zwinglio, né? Eles até tentaram, mas não deu certo em função dessa doutrina. Porque Zwinglio disse, não, a Bíblia diz que nós devemos fazer isso em memória de Cristo. Então, nós estamos muito mais próximos de Zwinglio, nessa doutrina, do que de qualquer outro reformador. Tá? Eu vou explicar isso dos irmãos no final. Então, Zwinglio disse, não é transubstanciação, não é consubstanciação, é memorial. O elemento pão e o vinho continua sendo pão e vinho, da mesma forma. Cristo não está presente nesses elementos, é apenas um símbolo, e nós devemos tomar isso como uma memória, para lembrarmos, para relembrarmos da morte e do sacrifício de Cristo na cruz. Calvino, por exemplo, pouco depois deles dois, Calvino vai entender diferente. Calvino vai ensinar que a ceia do Senhor também é um meio de graça. É o memorial, mas também é um meio de graça. Ou seja, as pessoas são abençoadas ao participarem da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor não só um memorial, mas ela também traz elementos que abençoam os participantes de um certo modo. Então, Calvino entendia como um meio de graça. Por isso, os batistas reformados, como nós acabamos de ler aqui a confissão de fé, estão mais próximos daquilo que Zwinglio ensinou do que o que Calvino, Lutero e a Igreja Católica ensinou sobre a ceia do Senhor. É só para os irmãos, para situar os irmãos no que diz respeito àquilo que nós cremos a respeito da ceia do Senhor. Tá? Nós não cremos como os católicos, nós não acreditamos como Lutero, nós não acreditamos como o próprio Calvino, apesar de reconhecermos que Calvino foi um dos maiores teólogos da Reforma Protestante, mas Calvino cometeu erros também, assim como Lutero cometeu erros. Né? Então, nós estamos mais próximos de Zwinglio nessa doutrina. Então, só para os irmãos compreenderem melhor. Muito bem, então, voltando ao texto lá de Mateus, dado esse contexto histórico da doutrina, Mateus, então, vai registrar o seguinte, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. É como a nossa confissão interpreta. Está dizendo, olha, apesar de, na Bíblia, em alguns momentos, os elementos serem chamados daquilo que eles representam, ser chamado o corpo de Cristo ou o sangue de Cristo, mas nós não devemos entender isso de forma literal. É um símbolo, tá? E aí, ele pegou o pão, disse, comei isto, este é o meu corpo. Tá? Versículo 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos e dizendo, bebei deles todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do céu, do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos lá, irmãos. Então, vejam bem. Eu disse aos irmãos que a Páscoa foi celebrada por Jesus e a ceia foi instituída na mesma noite em que Jesus foi traído, como diz as Escrituras. E isso Jesus deixou como um memorial para ser realizado. De quanto em quanto tempo a igreja pode realizar a ceia do Senhor? A Bíblia não nos diz isso. A Bíblia não nos traz esse detalhe. Eu conheço igrejas batistas, pastores batistas reformados, que fazem a ceia do Senhor e todo domingo à noite. Conheço dos amigos agora, atuais, que todo domingo à noite é um culto de ceia do Senhor. Não há nenhum problema com isso. Tá? Mas também não há nenhuma obrigação bíblica que nos diz que tem que ser todo domingo à noite. Ou que algumas igrejas onde eu me congreguei no início da minha carreira cristã,
normalmente era uma vez por mês. Uma vez por mês, às vezes o primeiro domingo do mês, às vezes o último domingo do mês, era realizado a ceia do Senhor. Outras igrejas fazem de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Eu confesso aos irmãos que eu acho que nós estamos quase com um ano que fizemos a última, né? Mas pretendo, a partir de então, fazer com mais regularidade. Não pretendo também, logicamente, fazer todo domingo, e não sei também nem mesmo mensal, mas pretendemos fazer com regularidade. Até porque, irmãos, a ceia do Senhor é para fazer com que os irmãos se relembrem do sacrifício de Cristo. Eu pergunto aos irmãos, alguém esqueceu? Não deu tempo de esquecer, né? Então, se eu perceber que os irmãos estão esquecendo, a gente vai lá e realiza outra. É para relembrar, para trazer a memória. Tá? É em memória de mim. Há algumas igrejas que fazem uma mesa bonita, inclusive nós precisamos até fazer um púlpito melhor também, a gente precisa de um púlpito, porque na teologia reformada, normalmente o púlpito é o objeto do templo mais importante, porque aqui é a centralidade da palavra. Mas também precisa de uma mesa bem elaborada. E normalmente há uma gravura nessa mesa dizendo em memória de mim, destacada, né? Em memória de mim. Nós devemos fazer isso para melhor servir ao nosso Senhor. Não estou dizendo que precisamos de um móvel bonito para poder servir ao Senhor. Não, mas podemos fazer isso. Vamos planejar isso. Tá? Então, só para dizer aos irmãos que a ceia do Senhor é este memorial. Nós entendemos como memorial. Tá? Nós não chamamos de sacramento. Igreja Católica, as igrejas reformadas, luterana, presbiterianas e outras mais, normalmente chamam de sacramentos. Porque eles creem que há elementos ali, de fato mesmo, de graça, né? Como está dizendo aqui. Estão falando de meios de graça. Sacramentos são meios de graça. Tá? Então nós não entendemos assim. Nós compreendemos como está escrito na nossa confissão de fé. E a nossa confissão de fé diz que é um memorial. E não só a confissão de fé. A Bíblia diz, é em memória de mim. Não devemos ser de outra forma. Amém, irmãos? Só para os irmãos ficarem mais situados, nós devemos entender toda vez, tá? Por isso que não há uma data específica no ano. Não é na Páscoa que devemos celebrar a ceia. Não é em outro dia. Não há um calendário específico, um calendário litúrgico como os judeus tinham. E tem ainda, né? Os judeus têm, eles celebram a Páscoa, o Pentecostes, a festa das cabanas. Eles fazem todos, ainda seguem todos os seus calendários, fora alguns outros que eles vão acrescentando. Uma vez por outra, algum evento histórico, algum conflito de guerra, eles vão também celebrando. Mas o calendário religioso de Israel é rígido. Nós não temos isso, irmãos. Tá? Nós não temos isso. Tá? Então, a ordem que nós temos clara e que passa pelo princípio regulador do culto é a ceia do Senhor. Nem a Páscoa, nem o Natal, já expliquei isso aos irmãos em outras ocasiões. Muito bem. Então, diante disso, devemos extrair aqui algumas considerações, algumas lições para nós. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana e outras igrejas reformadas, por exemplo, eles acreditam que lá no Antigo Testamento Deus instituiu a Páscoa, como nós acreditamos, como a Bíblia diz. Nós também seguimos essa mesma linha. Assim como eles, nós também acreditamos que a Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor no Novo Testamento. Não há dúvida quanto a isso, tanto eles como nós cremos assim. E é muito legal que seja assim. E é muito bom que seja assim. Tá? Nós concordamos nisso. Há uma diferença entre eles e nós, que, por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando os judeus participavam da festa da Páscoa, toda a família participava do banquete da festa da Páscoa. Todos comiam e bebiam, né? Os adultos, as crianças, todos, porque todos faziam parte. E segundo eles, as crianças faziam e celebravam a Páscoa. Só que eles ensinam, essa é a diferença, que no Antigo Testamento, as crianças, para serem consideradas
fazer parte daquela aliança, elas deveriam ser circuncidadas ao 8º dia de nascido. Ou seja, a criança, um menino. As meninas não eram circuncidadas, lógico. A circuncisão, para quem não sabe, é uma pequena cirurgia, um cortezinho no crepúsculo do pênis da criança com 8 dias de nascido. Então, esse é o que Deus mandou fazer para os filhos homens dos judeus, para ser circuncidado, para serem considerados hebreus, de fato. E o que acontece? As mulheres não participam desse ritual. Tá? E se esse é o ritual de iniciação, então eles vão, as igrejas pedobatistas, são todas aquelas que batizam criança, dizem que as crianças devem serem batizadas, porque no Antigo Testamento era a circuncisão, no Novo Testamento foi substituída pelo batismo. Veja bem, eles acreditam que a Páscoa foi substituída pela ceia. Ponto, nós acreditamos também. Eles acreditam que as crianças circuncidadas no Novo Testamento elas são batizadas. Isso nós não cremos, não é isso que a Bíblia ensina. Então nós cremos diferente. Só que há uma diferença, porque para eles, as crianças que são batizadas no Novo Testamento, elas não participam da mesa do Senhor, ou seja, elas não participam da ceia do Senhor. Então há uma incoerência enorme aí. Porque se no Antigo Testamento a circuncisão para eles era como o batismo, então por que as crianças no Antigo Testamento participavam da ceia, que participavam da Páscoa, que foi substituída pela ceia, e as crianças que são batizadas não podem participar da ceia no Novo Testamento? Não faz sentido, é uma teologia completamente errada. Nesse sentido, nós discordamos deles, de Lutero, de Calvino, e o próprio Zwinglio também, que seguia essa mesma doutrina. Então, os batistas reformados, nós, os batistas, nos diferenciamos desses grupos justamente por isso. Essa é uma doutrina que nos diferencia. Esse é um dos nossos distintivos que nós estamos estudando aqui nos cultos de quarta-feira. Muito bem, então, dado essa aplicação teológica, né, quanto à natureza da igreja, e como a ceia ela substituiu a Páscoa, e se assim nós só entendemos que podem participar da ceia do Senhor aqueles que de fato creram, de fato professam uma fé em Cristo. Nós não batizamos crianças, nós somos chamados de uma igreja credobatista, porque nós só batizamos aqueles que creem, aqueles que têm uma idade da razão que possam declarar uma fé genuína em Cristo. Somente esses devem ser batizados. E somente esses devem participar da ceia do Senhor. Então, e não é só o fato da pessoa ser batizada também que ele deve participar da ceia do Senhor de qualquer jeito. Não, ele precisa fazer um exame, um autoexame, uma análise, como Paulo nos orienta lá na carta aos Coríntios, que nós veremos logo mais. Amém, irmãos? Então, são essas implicações que eu gostaria de trazer aos irmãos, mostrando como este episódio é importante para a igreja, de como Jesus ele institui esse memorial em substituição à Páscoa. É bom lembrar disso, tá, irmãos? Então, se nós comemoramos a Páscoa e celebramos a ceia, tem um negócio aí meio confuso. Tá? Nós devemos pregar a Páscoa. Nós devemos pregar, falar da morte do Cordeiro, de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós devemos falar sobre isso, sempre. Assim como devemos pregar sobre o nascimento de Jesus. Nós devemos falar que Jesus é o Filho de Deus encarnado, que ele veio ao mundo, nasceu da Virgem Maria, e foi, então, entre nós, se tornou gente, se tornou carne, habitou entre nós. E, como diz no texto original, tabernaculou, viveu entre nós. E é isso que nós devemos falar, da encarnação de Cristo. Nós cremos na encarnação de Cristo. Nós não devemos evitar as celebrações natalinas mundanas que nós temos visto por aí. Mas o restante, nós cremos tudo. Muito bem. Então, diante disso, a ceia do Senhor é o nosso grande momento, irmãos. A ceia do Senhor é um momento solene, é um momento de festa, é um momento de alegria, é um momento não é um momento de tristeza. Nós estamos relembrando a morte de Cristo, mas de uma forma alegre. Porque se Cristo não tem morrido por nós, se Ele não carrega sobre si os nossos pecados, nós éramos os mais miseráveis de todos os homens. Não havia esperança nenhuma para nós. Mas porque Cristo morreu,
então nós temos esperança. Amém? Porque Ele é a nossa única esperança. Que Deus em Cristo abençoe cada um. Nós vamos orar mais uma vez, agradecer por essa palavra. Em seguida, nós vamos passar para a outra parte do culto, que é a ministração da ceia do Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor, porque neste momento, a Tua palavra, Deus, foi lida, foi exposta, apresentada à Tua igreja. Entendo, Pai, que a Tua igreja deve ser orientada nesses requisitos. Como nós cremos, como nós fomos ensinados, como os batistas historicamente ensinam essa doutrina e aplicam e vivem essa doutrina. Pai, muito obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.